para vocês, só para vocês aqui. Vou aqui orar por vocês. Irmão, cheio, ó. Cheio de alma para você lá, só colher e falar do amor do papai. Tudo carente, tudo precisando. Eu comecei a falar para eles assim, o caminho que vocês estão aqui, eu nasci, fui criado aqui dentro. Eu vi muitos grandes traficantes cair e morrer. Eu vi jovens que estavam falando com a minha mãe no dia, do outro dia estava morrendo aqui. Eu vi jovens morrendo aqui na rua. Vi todos morrendo aqui, tudo muito rotativo, tudo morrendo, morrendo. Você acha qual o destino de vocês, se vocês continuarem nessa vida? Falei, o diabo só vem para matar, roubar e destruir. Falei, posso orar por vocês? Eles, pode. Fala misericórdia. Fala compaixão. Deus vai levantar vocês para ganhar almas. Mas eu creio que Deus quer fazer algo na sua vida especial hoje aqui. Eu quero que os pastores liberem essa fé. Todos vocês liberem essa fé. Meu amado, levante sua mão. O senhor mesmo. O Alex. Alex é um amigo que ajudou a gente aí, né, Alex? Corre para lá, da van. Que bom que o senhor está aqui, estou feliz com o senhor. Tem mais alguém nos visitando a primeira vez aqui? Primeira vez? Ih, é muita gente para pegar o nome? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Não tem tempo para conhecer todos vocês, mas eu creio que Deus vai nos dar uma oportunidade. Amém, amém? Fala, glória a Jesus Cristo. O primeiro texto que você vai abrir na sua Bíblia Sagrada, fala sagrada. Honre mais esse nome, sagrada. Amém? Ela é sagrada. Ela tem vida eterna para você. Se você não honra a palavra, você não honra a Deus. Se você não ama a palavra, você nunca vai ser cheio do Espírito Santo. Fala, o Espírito Santo, ele enche aqueles que amam a palavra. É só você começar a crer na palavra. Começar a honrar a palavra. Abre no livro de 1 Pedro. 2 Pedro. Vamos primeiro 2 Pedro, depois 1 Pedro. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Para quem não trouxe Bíblia, acompanhe a leitura na tela. É muito importante vocês lerem. Talvez sua tradução seja diferente, então você acompanha conosco no telão. Algo especial na vida de muitas pessoas aqui hoje. Hein? Esse fogo vai queimar na sua vida. Vai queimar na sua vida. Vamos lá. Seu divino poder nos concedeu tudo do que necessitamos para a vida e para a piedade. Por intermédio do pleno conhecimento daquele que nos convocou para a sua própria Ele nos convocou para a sua própria glória e pelas quais nos tem ortogado as suas preciosas e grandiosas promessas, para que por elas vos torneis corparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, aplicando todo o vosso esforço, acrescentai a virtude à vossa fé, e o conhecimento à virtude, e o domínio próprio ao conhecimento, e a perseverança ao domínio próprio, e a piedade à perseverança, e a fraternidade à piedade, e o amor à fraternidade. Versículo 8, que é a chave aqui. Porquanto se essas virtudes existirem e crescerem em vós, elas não vos deixarão ociosos, nem tampouco os infrutíferos no perfeito conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aqueles em que não têm essas virtudes, que não habitam, agem como com quem não pode ver ou enxerga somente o que está perto, tendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Abre agora 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque de acordo com a sua extraordinária misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança,
por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Fala glória a Deus. Repita comigo assim: de acordo com a sua extraordinária misericórdia, e nos regenerou para uma viva esperança, por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Fique de pé ainda. Fala regeneração. Fala, ele me regenerou. Ok. Fala viva esperança. Vai no versículo 5 agora. Pois sois protegidos pelo poder de, por meio da, até a chegada da, preste a ser plenamente revelada no final dos, aleluia. Falou, tem uma proteção. Ou seja, somos protegidos pelo poder de Deus. Por meio da fé até a chegada da salvação. Prestes a ser plenamente, fala plenamente, reveladas. Fala revelada no final dos tempos. Você está gravando esses versículos? Tem algo entrando no teu coração já? Que palavras profundas, né? Quanta verdade você pode encontrar só lendo versículos aqui. Agora abra sua Bíblia, livro de Romanos, capítulo 8, versículo 7. Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus. Pode acompanhar na tela se você quiser. Pois não se submete à lei de e nem consegue fazê-lo. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do... Se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem um Espírito de Cristo, não pertence a... Porém, se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos, Jesus, habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos a Cristo Jesus, igualmente vos dará vida aos seus corpos mortais, por intermédio do seu Espírito que habita em... Aleluia! Dá glória a Deus. Só para você pegar mais ainda a verdade. Vai no versículo 14. Olhem para a tela. Portanto, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de... Aleluia. Fala aleluia. Aleluia, aleluia. Você sente glorificando a Jesus Cristo? Deremasaia, dorqueia, manuca, cita, lamasse. Dá só um pouquinho de retorno, irmão. Que levando assim, varasaia. O diácono João, eu estava orando por você, e o Senhor me mostrou algo. Você estava recebendo uma unção. E o adversário, ele se levantou para te roubar a unção que você estava recebendo para interromper o seu processo de transição. Os fatores que parecem ser tão naturais da vida, ali estão as maiores guerras que o inferno trava. E você tem que recuperar a unção que você estava recebendo. Você estava entrando dentro de uma dimensão. O Senhor me mostrou que o diabo ele te puxou para trás. As forças malignas tentando roubar a unção que Deus está te dando aqui. Mas hoje eu profetizo na sua vida. O Senhor vai te dar uma porção dobrada. É só você liberar teu espírito. E não se distraia, porque o inferno tem te distraído.
Você está perdendo os melhores tempos da tua vida que Deus já queria te dar. Não se distraia, porque você tem que transitar muito rápido, porque o teu tempo é bem curto para algo muito rápido tem que acontecer na sua vida. Muitos estão entrando pela essa porta de transição. Não perca ela na sua vida. É o conselho de Deus para você. Posso começar a palavra de Deus? Amém, não amém? Irmãos, eu sinto que algo está faltando. E eu gostaria que vocês orassem no Espírito Santo. Todos que já receberam o dom de oração em línguas, ore no Espírito Santo agora. Você que ainda não recebeu esse dom, ele já faz parte de você. Ele faz parte da nova natureza que você recebeu de Jesus Cristo. Aleva sendo e amaracati surrabravadelia. Crisindoriande vasi. Levarocate sumahatashi bahatas. Escuria nati maroski ver. Dolia elefúria. Ele via nascia barra. Ele suasse calamando xuriandalai. Ele surrapasse roubar. Escutai a voz de Deus. Elito faria saramassuri, para que a vida ela possa vir sobre vossos corações. É tempo de salvação. Tempo de salvação. Tempo de grande salvação para nossas vidas. Senhor, que o verdadeiro evangelho, Senhor, seja dado aos seus pequeninos, ó Pai. Para a glória e o louvor do Teu reino. Para a glória e o louvor do Teu reino. Da lavasse. Decossia amarrácia. Coloque na tela para mim. Romanos capítulo 8, versículo 26. Tanto versículo, né? Vou pregar tudo isso? Não, o versículo já está pregando para você a verdade. Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossas fraquezas. Porque não sabemos como orar. No entretanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de... Ai, da glória a Deus. Aquele que sonda os corações e conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito. Portanto, o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade de... Isso aí, glória a Jesus. Você sabe que eu tenho observado esses dias? Eu tenho escrito um material de evangelização para treinar pessoas para ir para o campo da evangelização. Algo que tem mexido muito com o meu coração. É o estrago que a religião não fundamentada em reino está fazendo sobre a terra. O estrago. Ora vem um apóstolo, um homem, e estraga multidão. E por falta de justiça, santidade, daqui a pouco os que são curados perdem a fé por falta de justiça. Você vê uns vindo com poderes, milagres e maravilhas, mas se esquece da justiça, da verdade, da bondade, e as pessoas perdem a fé. O que edificam por um lado, destrói pelo outro lado. Outros vêm pregando uma justiça, uma verdade, uma bondade genérica. Por que genérica? Porque é baseado dentro dos limites do que o homem é, não do que Deus é. Fala, a justiça de Cristo não se compara à minha justiça. Quem está tentando falar amém? Agora eu pedi todos os trabalhos, todos vocês podem parar tudo, parem tudo. Só ouça a palavra de Deus. O reino de Deus é um reino, fala reino de poder. Isso.
Jesus disse que o evangelho do reino será pregado em toda terra. Fala, o evangelho do reino. Glória a Jesus Cristo. Por que eu estou lendo esses versículos com vocês? É necessário que todas as pessoas tenham o Espírito de Cristo. Nós lemos lá em Romanos capítulo 8, versículo 7 e 8, que aquele que não tem o Espírito de Cristo não pertence a Cristo, não pertence a Deus. O que eu quero falar para você? Eu quero falar uma verdade central do Evangelho verdadeiro. Porque hoje nós estamos encontrando todos os tipos de evangelho. Que eles vêm com as suas aparências de piedade, mas negando o seu poder. Apóstolo Paulo, apóstolo Pedro fala a mesma coisa. Homens que têm a aparência de piedade, mas negam a eficácia do poder de Deus. Coloca para mim o livro de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4. A minha mensagem e a minha proclamação não se formaram em palavras persuasivas de conhecimento, mas constituíram-se em demonstração do poder do... Isso, aleluia. Para que a vossa fé não se fundamente em sabedoria humana, mas no poder de... Deus. Ok. Quando você tira do evangelho o sobrenatural, quando você tira do evangelho a cura, quando tiramos do evangelho os milagres, quando tiramos do evangelho o mover do Espírito Santo, o que fica, irmão? O que resta? Nada. Vazio. Qual é o propósito de Deus ser onipotente e não poder curar você? Qual o propósito dele ser onipresente e não ter intimidade com você? Então tem muitas religiões, muitos segmentos que eles estão optando às vezes por um caminho, ora por outro, mas o evangelho pleno está se perdendo. E nós temos que restaurar, lutar por uma verdade plena. Precisamos do evangelho sobrenatural de libertação, milagres, maravilhas, cura, o derramar do Espírito Santo. Joel 2, 28 diz assim: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. O Senhor me deu uma chave de oração nesses dias do monte, Ele me deu um despertar no meu coração. E o Senhor me deu uma revelação, e aquilo mudou algo dentro da minha oração. Eu comecei a orar: Senhor, derrama teu Espírito na boca de fumo. E de repente, hoje eu estava na boca de fumo, os meninos foram se aglomerando. Se eu continuasse ali, mais gente em oração, mais gente em oração, mais gente em oração. Ficaram todos em estado de choque. E se eu orasse por libertação, ia cair tudo demoniado hoje ali. Mas eu estava sozinho. O que eu falo para vocês? Porque eu estou pedindo para o Espírito ser derramado, a promessa é que o Espírito será derramado sobre toda a carne. Eu não posso jogar um testemunho de Jeová no inferno, não posso jogar um mormon no inferno, eu não posso jogar um evangélico no inferno. Eu tenho que orar para que todos alcancem o verdadeiro evangelho. Que o Espírito seja derramado sobre eles. Porque quando nós tiramos o sobrenatural, a fé sobrenatural, nós reduzimos o evangelho ao nosso tamanho. E quando reduzimos o evangelho vivo de poder ao tamanho do homem, nós estamos tirando a maior essência do fundamento do evangelho. Um evangelho que é governado pelo sobrenatural, pelo Espírito Santo de Deus. Nós lemos Romanos 8, 14, o quê? Que todos que são guiados pelo Espírito Santo, são filhos de Deus. Alguém está comigo? Alguém está comigo? Vocês querem receber o poder de Deus? Então seja educado na casa de Deus. Tenha temor à presença de Deus. Tenha um temor à presença de Deus. Reverencie a Deus no seu coração. Quando eu estou pregando uma palavra, o Espírito ele começa a trazer uma revelação dentro do íntimo de uma pessoa. Ele vai remover toda a condenação do teu coração.
E você sabe o que eu tenho encontrado cada vez mais? Mais força, mais fé e uma ira santa contra o falso evangelho. Porque eu vejo as pessoas morrendo e não crer que Deus pode curar elas. Eu vejo as pessoas padecendo e não tem humildade de chegar diante de Deus e pedir misericórdia a Deus. Um dia eu preguei num país chamado Alemanha. Muitos sinais aconteceram, minha mãe estava comigo naquela cruzada. Milagres, fala milagres. No meio de um povo incrédulo. Incrédulos. No final de tudo que aconteceu, uma irmã brasileira falou para mim assim, você sabe qual foi o maior milagre que eu vi aqui? Não foi as pessoas sendo curadas. Foi os alemães dobrando o joelho diante de Deus. Eles não dobram o joelho, eles não oram. Que evangelho é esse que não ora, irmão? Se Jesus ele fundamentou o evangelho debaixo de oração, tudo quanto pedir a seu Pai em secreto, Ele te ouvirá, te recompensará. Sempre Jesus falou de oração, oração, oração. Jesus foi um modelo do estilo verdadeiro de um verdadeiro cristão. Um cristão que tem conhecimento do Deus vivo. Fala, só posso conhecer a Deus pelo Espírito de Deus. Irmão, é fácil. É crer da maneira correta. Fala, crer da maneira correta. Abre sua Bíblia, livro de Atos. Hoje eu creio que Deus vai dar o Espírito Santo para pessoas que estão entrando aqui dentro. Você vai ter um toque sobrenatural no íntimo do teu coração. Fala, a presença do Espírito Santo virá sobre a minha vida. Coloca para mim Atos capítulo 2, versículo 38. Que neve ao sata varussi mandakatia. Coloca o versículo 37, depois 38. E ao ouvirem tais palavras, ficaram agoniados em seus corações. E desejaram saber de Pedro e dos outros apóstolos. Caros irmãos, o que devemos fazer? Orientou-lhes Pedro, arrependei-vos, cada um de vós, e sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos vossos pecados. E recebereis o dom do... Aleluia. Arrependimento, o batismo com as águas, para que venha o Espírito Santo. Fala, o verdadeiro evangelho, ele é dominado, governado pelo Espírito Santo. É isso o evangelho. Fala, o evangelho habita em mim. É poder. É uma presença, é um governo, é uma verdade. É isso que nós temos que lutar aqui. Você que tem entrado por essas portas, que não teve encontro com o Espírito Santo, você necessita que o Espírito de Deus seja derramado sobre vocês. Fala, eu preciso que o Espírito Santo seja derramado sobre a minha vida. Coloca para mim, livro de Atos, capítulo 10, versículo 38. E se refere a Jesus de Nazaré, de como Deus ungiu com o... Meu Deus do céu! Quem foi ungido com o Espírito Santo? Aleluia! Jesus de Nazaré, de como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder. E como ele caminhou por toda parte realizando o bem e salvando a todos os oprimidos porquanto Deus era com ele. Fala, evangelho. Isaías capítulo 61, por gentileza, meu amigo.
Eis que o Espírito de Yahweh, o soberano, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, para proclamar liberdade aos cativos e libertação do mundo das trevas aos prisioneiros da escuridão. Da glória! Da glória! Fala, isso é evangelho. Poder para me libertar do reino das trevas. Abre para mim o livro de Atos, capítulo 26. Quem está recebendo a palavra vai dando glória. Aleluia. Versículo 14. Atos 26, 14. Apóstolo Paulo está dando um testemunho de como Jesus pessoalmente se manifestou para ele. Ele diz: e caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que falava em aramaico: Saul, Saul, por que razão me persegue? Por que resistires? Porquanto resistires aos agrilhões só te causará sofrimento. Foi quanto indaguei: quem és tu, Senhor? Ao que replicou o Senhor Jesus: sou Jesus, a quem tu estás. Aleluia. Vamos lá. Agora, pois, levanta-te, apruma-te em teu pé. Foi para isso que te apareci, para te converter em servo e testemunha, quanto das maravilhas que vistes da minha parte, como daquelas que te manifestarei. Irei livrar-te desse povo e dos gentios para os quais te envio. 18. Rápido. Para lhe abrir os olhos e os converter das trevas para, do poder de Satanás para, a fim de que recebam o perdão dos pecados e a herança entre os que são santificados pela fé em mim. Da glória! A glória! A lavassúria macrato esquema. Então Jesus, por onde ele passava, ele libertava as pessoas do domínio das trevas, do poder de Satanás, curava os oprimidos, salvava os cativos. Fala, eu creio no verdadeiro evangelho. Mas sabe qual é o maior problema da igreja brasileira? Ela fala, qual? Que muitas denominações religiosas não dão o acesso do Espírito Santo para elas. Só alguns podem receber o Espírito Santo. O Espírito Santo foi prometido sobre a vida de todos vocês que estão aqui dentro. Quando o Espírito Santo descer na tua vida, ele vai te transformar num novo homem, numa nova mulher. Fala, eu creio. É isso, fala, é isso. Fala, a chave é: eu preciso conhecer o Deus que eu falo. Jó fala assim, antes eu só falava daquilo que eu ouvia. Mas agora eu conheço. Porque Deus se manifestou a Jó. E Deus quer se manifestar no íntimo do teu coração. Fala, no meu coração, ainda essa noite, o Espírito Santo me visitará. Romanos capítulo 5, versículo 5. Sabe por que eu estou abrindo o versículo? Fala, por quê? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então vamos ler a palavra de Deus. E a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do que Ele mesmo nos ortogou. Você só vai conseguir honrar, viver o verdadeiro evangelho se você buscar essa verdadeira fé na sua vida. Fala, Senhor, eu preciso do Espírito Santo. Quanto tempo você entra e sai da igreja e você não pede a visitação de Deus na tua vida? O dom do Espírito Santo. Pedimos tantas coisas a Deus, Deus cura, me ajuda, me cura, me prospera, me ajuda nas minhas finanças, nas minhas contas, minhas dívidas. Salva meu filho, salva minha família. Quando você for cheio do Espírito Santo, Deus vai salvar. Alguém
tem que ter o Deus vivo habitando nele. Da glória. Aleluia. Atos 1:8. Revassundaramati atelicussana makota veria. Atos 1:8. Leiam para mim. Contudo, aleluia, aleluia. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre. Aleluia, irmão. É isso, fala, é isso. Aleluia. Atos capítulo 2. Alavar-se da lementúria. Atos 2:1. E completando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando muito forte. Esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então todos viram distribuída entre eles línguas de fogo e pousou uma sobre cada um deles. Aleluia! E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falassem. Aleluia. O que você falou, apóstolo? A Bíblia diz que é dos dons do Espírito Santo, 9 dons do Espírito Santo, 1 Coríntios capítulo 12. Ele vai te dar dom para falar em línguas e dom para interpretar línguas. Aleluia, fala glória. Coloca em Atos capítulo 19 aí. Vou deixar a Bíblia pregar para vocês. E aconteceu que, enquanto Apolo estava em Coríntios, Paulo atravessou a região altas e chegou a Éfeso. Encontrou ali alguns discípulos. Eles indagou: recebeste o Espírito Santo na época em que crestes? Ao que eles replicaram, de forma alguma, nem sequer soubemos que existe o Espírito Santo. Calma aí, deixa aqui. Nem sequer o quê? Não acredito que você não sabe do dom do Espírito Santo ainda. Eu não acredito que você vai sair daqui sem o dom do Espírito Santo. Calma aí. Versículo 3. Diante disso, Paulo questionou: ora, em que tipo de batismo fostes batizado então? Eles declararam: no batismo de João. Então Paulo lhes explicou: o batismo realizado por João foi um batismo de arrependimento. E ele ordenava ao povo que cresce. Versículo 5. E compreendendo isso, eles foram batizados em nome de Jesus. E quando Paulo lhes pôs as mãos, veio sobre eles e começaram a falar e Quer a solução para os teus problemas? Seja cheio do Espírito Santo. Quer vencer o pecado? Seja cheio do Espírito Santo. Ué, mas eu não tenho que me purificar primeiro para receber o Espírito Santo? Irmão, quem te purifica é o Espírito Santo, rapaz. Eu cheio de pecado, um dia fui no monte, fui batizado com o Espírito Santo, aleluia. Desci outra pessoa e nunca mais me desviei da presença de Deus. Fala: eu preciso do batismo do poder sobrenatural de Deus. Quer poder para vencer o inferno? Fala: o Espírito Santo. Se nós tirarmos o Espírito Santo do Evangelho, irmão, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Hoje eu vejo mais religião matando os homens do que vivificando homens. Mas o reino de Deus vem para trazer vida para mim e para você, aleluia. Então o que eu falei no início, graças a Deus que o Evangelho é governado pelo Espírito Santo, porque o homem é querer pegar e fazer seu monopólio religioso e governar o mundo. Graças a Deus que Deus não deu essa autoridade para o homem.
Ele nos dá dons ministeriais para servir um aos outros por intermédio do Espírito Santo. Da glória! Fala, eu creio no verdadeiro evangelho. Se prepare para o Espírito Santo, ele está chegando aí sobre vocês. Eu creio. Fala, manda fogo, Jesus. Fala, o fogo do Senhor é o Espírito Santo. Olha lá agora, coloca para mim Atos capítulo 8. Versículo 14. Vamos ler do 14 até o 17. Já falava para pregar para vocês, hein? Você vai sair daqui cheio de fé, vai ser cheio de unção daqui da vida. Então os apóstolos de Jerusalém, ouvindo que o povo de Samaria, ouvindo que o povo lá do Cebinho, que o povo de Rocha Sobrinho, havia acolhido a palavra de Deus, vieram para lá. Quem? Quem, Tiago? Quem? Vamos lá. Estes assim que desceram até eles, oraram para que recebesse o... Olha agora. Portanto, o Espírito ainda não havia sido derramado sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome de Jesus, do Senhor Jesus. Sendo assim, à medida em que Pedro e João lhes impuseram as mãos, recebiam esses quem? Quem vai receber o Espírito Santo hoje aqui? Aí vou orar por você, tu vem assim. Você não crê no poder do Espírito Santo? A transformação só chega no nosso coração quando o Espírito Santo encontra a sua habitação. E sabe o que eu acho maravilhoso? Fala o quê? Coloca aí João 16. Aleluia. Pega a sua espada, maneja a sua espada na fé agora. Vamos lá, João 16. Versículo 7. João 16, 7. Todavia, olha as palavras que Jesus disse antes da sua morte, antes da sua ascensão. Fala aí, deixou um decreto. Fala, um decreto para o Evangelho. Todavia, eu vos asseguro que é para o vosso bem que eu parta. Se eu não for o advogado, não poderá vir para vós. Mas se eu for, eu o... Aleluia. Quando então ele vier, convencerá o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque a humanidade não crer em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e vós não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado, Satanás. Eu ainda tenho muitas verdades que desejo vos dizer, mas seria demais para o vosso entendimento nesse momento. No entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a... Portanto, não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e revelará tudo que está por... Fala glória a Jesus Cristo. Fala, é isso. Nós estamos precisando mergulhar nessa verdade. Por isso que todos nós precisamos do Espírito de Deus. Para que o Espírito Santo seja tocado, derramado sobre você, você vai ter que ter fé. Fala fé. Fala fé. Coloca para mim o livro de Efésios capítulo 1, versículo 13. Estou encerrando já agora. Nele, igualmente, vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fosse selados com o Espírito Santo da... Aleluia! Que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua... glória. Da sua... glória.
Coloca o livro de Mateus, só vamos encerrar. Quem está gostando de conhecer esses versículos? Está fazendo bem para a tua fé? É bom ou não é? Fala, preciso de Bíblia. Fala, manda mais, Senhor. Fala, manda mais. Fala, manda mais. Coloca para mim o livro de Mateus capítulo 3, versículo 11. Quero que você leia para mim. Aleluia. Fala, glória a Jesus Cristo. Fala, precisamos desse evangelho. Governados pelo Espírito Santo. E todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de... Fala, essa chave vai transformar a minha vida. Nós temos diversos outros capítulos e versículos na Bíblia que falam sobre o Espírito Santo de Deus. Nesses últimos minutos de pregação, eu queria que vocês ganhassem força agora e me ajudassem a ouvir a palavra de Deus. Fala, o Espírito Santo. Aleluia. Glória a Jesus Cristo. É tão difícil hoje, porque muitas pessoas até recebem o dom do Espírito Santo. Mas quando recebemos o dom do Espírito Santo e não permitimos que a palavra governe a nossa vida, como o Espírito Santo poderá nos guiar se a palavra nos guia? Como o salmista diz, lâmpada para os meus pés é a tua, fala, luz para o meu caminho, são as suas palavras. Isso. O Espírito Santo, ele vivifica a palavra de Deus dentro do teu coração. O Espírito Santo, quando ele tocar em você, no teu íntimo, no teu coração, tudo muda, fala, tudo muda. Mas você não pode apagar o Espírito Santo. Coloque para mim 1 Tessalonicenses capítulo 5. Vamos ler do versículo 17 até o 23. Orai. Orai. Então, como as religiões falam que a gente não tem que orar? Como pode? Você sabia que a maioria das religiões não oram? Eles recitam algo, mas não oram. Para a oração é um ato de revelação da própria presença de Deus, do Espírito de Deus no meu coração. Fala, oração é face a face. Fala, oração é um relacionamento de coração para coração. Fala, a oração deixa de ser um fardo quando ela se torna a minha vida. Quando o Espírito Santo, irmãos, ele vem sobre você, ele começa a encher seu coração, encontrar fé para te encher. Fala, ele tem que encontrar fé em mim para me encher. Até quanto você crê que Deus pode encher você? Fala, até transbordar. Fala, cheios do Espírito Santo de Deus. Então você tem que se encher do Espírito Santo. Vamos lá, versículo 18. Dai graça em toda e qualquer circunstância, porquanto esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, da glória. Não apagueis o fulgor do... Não apagueis o quê? Fala, o fervor do Espírito. Sabe o que significa uma das coisas? Fervor de Espírito? Fala, crer. Fala, fé ativa. Comunhão ativa. Oração ativa.
Se nós não oramos, não cremos no Espírito Santo, não buscamos o Espírito Santo, apagamos o Espírito Santo. O Espírito Santo, Deus, é a lâmpada dentro do teu espírito. Olha lá. Não tratei com desdém as profecias, mas examinai todas as evidências e retenham o que é bom. Afastai-vos de toda forma do mal. E que o próprio Deus de paz vos santifique integralmente. Que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor. Volta para mim agora Romanos capítulo 8, versículo 8. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Vamos lá agora. Agora quero que vocês orem comigo. Todos, leiam comigo, desculpe. Vós, contudo, qual é a nossa luta para as pessoas se converterem na casa de Deus? Até que elas encontrem o Espírito Santo. Até que elas tenham fé e falem, Senhor, se tu não me dá teu Espírito, eu não consigo sobreviver no Evangelho. Com a força da minha carne eu não posso nada. Sabe o que os homens estão tentando fazer com o falso evangelho? Estão tentando trazer regeneração através da força humana. Fala, jamais. Eu vou te entregar alguns últimos versículos, nós vamos encerrar essa palavra. Eu quero orar para que você seja tocado e cheio do Espírito Santo na sua vida. Então, posso falar? Você não quer que eu fale, não? Quer que eu possa falar? Então, coloca para mim João capítulo 3, versículo 5. Arrasou Jesus. Em verdade te asseguro, quem não nascer da água e do não pode entrar. Aí as pessoas querem fazer você entrar, forçar você a entrar no reino de Deus, por quê? Estudo sistemático da palavra, 7 passos para você ser salvo. Você acha que é desse jeito, irmão? Eu tenho um passo para você ser salvo. Arrependei-vos, sede batizados em nome de Jesus Cristo e recebereis o dom do Espírito Santo da glória. É um passo só isso, amém, amém? É um passo com 3 graças para você: arrependimento, batismo e ser cheio do Espírito Santo. Se o homem não nascer do quê? Da água e do? Da água e do? Que água é essa? Que água é essa? Fala, a palavra de Deus. Apóstolo Paulo diz no livro de Efésios capítulo 5, que pelo lavar regenerador da palavra de Deus somos salvos, santificados, da glória. Não, coloca para mim agora Tito capítulo 3, versículo 5 para eles. Hoje tu vai sair cheio de fé. Fala, estou saindo cheio de fé daqui. Porque a fé vem pela palavra de Deus. Não por causa de alguma atitude justa que pudéssemos ter praticado, mas devido à sua bondade, Ele nos salvou por meio do lavar regenerador e renovador do Espírito. Aleluia! Então quer dizer que não é minhas atitudes boas em mim mesmo que eu posso ser salvo. Não é porque você é bonzinho você vai ser salvo. Mas se você encontrar o dom de Deus na tua vida, aleluia. Fala, eu creio. Eu quero isso. Então coloca João capítulo 4, versículo 6 para mim. Havia ali uma fonte de Jacó. Jesus, todavia cansado da viagem, assentou à beira do poço. E isso aconteceu por volta da hora sexta, meio-dia. Nisso uma mulher de Samaria veio tirar água e pediu-lhe Jesus, dai-me um pouco d'água para beber. Pois seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimentos. Então respondeu a mulher de Samaria, como tu sendo judeu pedes de beber a mim que sou uma mulher samaritana? Pois os judeus não se relacionavam bem com os testemunhos de Jeová não se relacionam bem com os com os evangélicos, né? Aí fica isso, como é que tu é crente, vai falar comigo? E você não sei o que lá, fica todo o povo dividido. Olha que a religião estava nessa mulher. Jesus respondeu a ela, se tu conhecesse o dom de Deus, e quem é que te pede,
Dai-me de beber, tu lhe pediria, ele te daria água. Aleluia. Se tu conhecer o dom de... Irmão, hoje tem salvação nesse lugar. Se nós conhecemos o dom de Deus, fala, o Espírito Santo é o dom de Deus. Fala, a água viva é a palavra da regeneração, a palavra da verdade. É essa verdade que precisamos da glória a Deus, igreja. Fala, eu creio na verdade. Conhecereis a verdade vos. Conhecereis a verdade vos. Se prepara, toda vez que você entrar nesse lugar, eu vou ser batizado com o Espírito Santo. Eu vou receber o Espírito Santo. Essa é a promessa para a verdadeira igreja que vai ser arrebatada. Como eu posso ser arrebatado se eu não tenho o Espírito dentro de mim para me arrebatar? Jesus, ele deu uma ordem, irmãos, em Marcos capítulo 16. Falou, em meu nome curarão os enfermos, expulsarão demônios, falarão novas línguas. E como pode as pessoas tirar essa verdade do Evangelho? O Senhor deu autoridade para nós proclamarmos o reino de Deus sobre a terra. Fala, o reino de Deus nunca será possível se o Espírito Santo não vir reinar na minha vida. Jesus, quando expulsava demônios e falava para os fariseus, se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, pelo Espírito de Deus, é sinal que é chegado a vós o reino de Deus. Fala, o reino de Deus é poder para me libertar, para me curar, para me prosperar, para me libertar de todo engano. Fala, para me salvar. Irmãos, está na hora de nós recebermos isso, irmão. Fala, eu preciso. Fala, eu preciso. Então tá bom, vou mexer com a tua fé agora, para você receber o batismo do Espírito Santo hoje. Atos capítulo 4, versículo 28. E realizaram tudo em que o teu poder e sabedoria já havia predeterminado que aconteceria. Olha lá agora. Agora, pois, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para proclamar tua palavra com toda intrepidez e ousadia. Estende a mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. E assim que terminaram de orar, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram plenos, cheios do Espírito Santo, e que com toda a coragem saíram anunciando a palavra de Deus. Fala, temos que orar para receber o Espírito Santo. Eu tenho que pedir a promessa de Deus. Atos 2:1 de novo. Olha lá, olha o segredo. Atos 2:1. E ao completar o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. E de repente veio do céu, fala, de repente veio do céu, um vento soprando, muito forte, e tomou conta de toda a casa que estavam sentados. E todos, então todos viram distribuído entre línguas de fogo, fala, línguas de fogo, e repousou sobre cada um deles. Sabe o que aconteceu? Todos que estavam lá, fala, todos. Nós estamos falando de mais de 5.000 pessoas, muito mais. Olhavam caindo visivelmente aquelas línguas de fogo assim, ó. 120 discípulos foram batizados com o Espírito Santo. 120.
representando lá o que Deus falou lá em Gênesis, o homem viverá 120 anos. Ué, mas você já viu pessoas que viveu até 130. Teve pessoas na Terra que passou dessa idade. O que Deus estava falando? 120 discípulos naquele dia foram cheios do Espírito Santo, representando que a vida só vem por intermédio do Espírito Santo. Eu estou profetizando para vocês, aqui não é uma religião não, irmão. Não é lugar só você sentar, assistir um culto, celebrar e ir embora para casa. Não! É lugar de nós encontrarmos com o nosso Deus. A casa de Deus é lugar de encontrar com Deus, irmão, pelo amor de Deus. Não é lugar de encontrar com homens aqui dentro, não. É encontrar com o poder de Deus. Estamos adorando o Deus vivo da glória a Jesus. Fala, eu creio. Alavassi calamanto esquibaratia fataia. Coloca para mim Atos capítulo 1. Sevatusi capataia. Estou encerrando agora. Estou nem pregando a doutrina do Espírito Santo, eu só estou ensinando que o Evangelho é governado pelo Espírito Santo. Fala, glória a Jesus. Fala, eu creio. Posso falar? Coloque Atos capítulo 1. Vamos no versículo 24. Declara que assim, e orando, afirmaram, tu, Senhor, que conheces o coração de todas as pessoas, mostra qual desses dois homens tens escolhido. Fala, e orando, pediram a Jesus Cristo que Ele mostrasse. Fala, tudo que eu orando, eu pedi, eu receberei. A Bíblia diz que estavam todos reunidos em oração. Fala, oração. Hoje vocês querem receber o Espírito Santo na sua vida? A misericórdia de Deus vai cair sobre as nossas vidas. Nós temos dias lá no monte em oração, pedindo, Senhor, derrama teu Espírito sobre teu povo, Senhor. Dá ao teu povo o teu Espírito Santo.